Filipe aparece nos evangelhos como um dos 12 escolhidos por Jesus. Ele vinha de Betsaida, cidade ligada também a André e Pedro. Esse detalhe não é apenas geográfico. Ele nos coloca diante de um ambiente de fronteira, de caminhos, de encontros e de abertura. Filipe era judeu, mas carregava um nome de origem grega. Isso não era estranho na Galiléia do tempo de Jesus, marcada também pelo contato com a cultura helenista. Mais tarde, esse detalhe ajudará a compreender por que alguns gregos se aproximaram justamente dele com o pedido: queremos ver Jesus. Na Galiléia, entre aldeias simples, redes, barcos, estradas e esperança, Filipe surge como alguém que vive a rotina comum de seu povo. Antes de ser missionário, antes de conduzir outros até Cristo, ele é alguém encontrado por Jesus no caminho da própria vida. O chamado de Filipe é direto, simples e decisivo. Jesus não lhe entrega primeiro uma explicação completa. Ele lhe dirige uma palavra que muda o rumo da existência. Segue-me. A fé começa assim, não como domínio de todos os detalhes, mas como resposta a uma presença que chama. Filipe não entende tudo desde o início, mas começa a caminhar. E no caminho, pouco a pouco, seu olhar será educado por Jesus. Depois de ser chamado, Filipe não guarda a descoberta para si. Ele procura Natanael e anuncia que encontrou aquele de quem falaram Moisés e os profetas. Diante da resistência de Natanael, Filipe não responde com imposição. Ele simplesmente diz: vem e vê. Essa é uma das grandes marcas de Filipe. Ele conduz sem dominar, convida sem forçar, aponta sem substituir o encontro pessoal com Jesus. Se esta série está ajudando você a conhecer melhor os apóstolos de Jesus, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios. Nos evangelhos, Filipe pertence ao grupo dos 12. Nas listas apostólicas, ele aparece sempre em posição de destaque, é mencionado em 5º lugar. Alguns intérpretes veem nisso um possível sinal de organização interna entre os discípulos, talvez indicando Filipe como referência de um segundo grupo. Mas, como em outros pontos de sua história, é preciso falar com prudência. É importante distingui-lo de outras figuras com o mesmo nome, especialmente Filipe, o evangelizador citado nos Atos dos Apóstolos. A tradição cristã conservou memórias sobre o apóstolo Filipe, mas nem todos os detalhes possuem o mesmo grau de segurança histórica. Por isso, este documentário caminha com prudência. Primeiro, aquilo que a Escritura testemunha. Depois, aquilo que a tradição conservou como memória e veneração. Quando Jesus vê a multidão, dirige a Filipe uma pergunta que parece prática: onde compraremos pão para que eles comam? Filipe responde a partir do cálculo humano. Ele mede a necessidade, percebe a falta e reconhece que os recursos são insuficientes. Mas Jesus não pergunta porque desconhece o que fará. Ele educa o olhar de Filipe. Diante de Cristo, a pobreza dos meios não é o fim da missão. É o lugar onde o discípulo aprende que Deus pode fazer passar a abundância por caminhos pequenos. Em Jerusalém, alguns gregos se aproximam de Filipe e fazem um pedido que atravessa os séculos. Queremos ver Jesus. Filipe não age sozinho. Ele procura André e juntos levam o pedido a Jesus. Aqui, Filipe aparece novamente como ponte. Sua missão não é prender as pessoas em si mesmo, mas conduzi-las ao Senhor. O pedido dos gregos não é apenas uma curiosidade. No Evangelho de João, ele aparece ligado à hora de Jesus. Quando homens vindos de fora de Israel desejam vê-lo, Cristo fala do grão de trigo que cai na terra e morre para dar muito fruto. A missão se abre às nações, mas essa abertura passa pela entrega de Cristo. Na última ceia, Filipe revela sua sede mais profunda. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A pergunta é sincera.
Ele caminhou com Jesus, viu seus sinais, escutou suas palavras, mas ainda deseja uma visão mais clara. A resposta de Jesus é uma das mais profundas do Evangelho. Quem me vê, vê o Pai. Filipe aprende que Deus não se revela longe de Cristo. O rosto do Filho é a revelação do Pai. A busca de Filipe encontra seu centro. E você? Qual pergunta faria Jesus se estivesse naquela mesa com os discípulos? Depois da Páscoa, Filipe permanece unido à comunidade apostólica. O discípulo que um dia perguntou pelo Pai agora aprende a esperar com a igreja. A fé amadurece na escuta, na oração e na comunhão. A missão dos apóstolos não nasce da pressa, mas da presença do ressuscitado e da força que Deus concede aos que permanecem reunidos. As tradições antigas associam Filipe à missão em regiões como a Frígia e, de modo especial, a Hierápolis. Esses testemunhos devem ser apresentados com prudência. Nem todos os detalhes chegaram até nós com a mesma clareza, e nem toda a tradição possui o mesmo grau de segurança histórica. Hierápolis não era uma cidade qualquer. Na região da Frígia, ela atraía muitos visitantes por causa de suas fontes termais. Por isso, a tradição que associa Filipe a essa cidade não aponta apenas para um lugar remoto, mas para um ambiente de circulação, encontro e anúncio. Ainda assim, a memória cristã precisa ser lida com prudência. Mais importante do que reconstruir cada passo com certeza absoluta é perceber o sentido espiritual dessa tradição. Filipe, que um dia conduziu Natanael a Jesus, tornou-se sinal de uma igreja que continua conduzindo povos e gerações ao encontro do Senhor. A tradição antiga também conservou a memória da morte de Filipe. Polícrates, bispo de Éfeso, associou o apóstolo ao martírio e ao sepultamento em Hierápolis. Outros relatos posteriores falam de crucificação e apedrejamento, mas esses detalhes devem ser apresentados com cautela. O essencial para a memória cristã não está na descrição violenta da morte, mas no testemunho de fidelidade. Filipe, que um dia perguntou pelo Pai, terminou sua caminhada como testemunha daquele que revela o Pai. A Igreja guarda a memória dos apóstolos não como curiosidade do passado, mas como testemunho vivo de fidelidade ao Evangelho. Ao falar de Hierápolis, porém, a prudência histórica precisa ser ainda maior. As fontes antigas, em alguns momentos, aproximam ou confundem Filipe, o apóstolo, com Filipe, o evangelista, mencionado nos Atos dos Apóstolos. Também há tradições ligadas a túmulo, martírio e veneração, mas nem todos os detalhes podem ser afirmados com a mesma segurança. Por isso, a fé da Igreja não depende de resolver todos os pontos arqueológicos ou tradicionais. O que permanece é o testemunho, a memória de homens que entregaram a vida para que Cristo fosse anunciado. A vida de Filipe pode ser contemplada como um caminho de amadurecimento. Ele começa ouvindo uma palavra: segue-me. Depois, aprende a convidar: vem e vê. Diante da multidão, descobre que os recursos humanos não bastam. Diante dos gregos, torna-se ponte para aqueles que querem ver Jesus. Na ceia, abre seu coração e pede para ver o Pai. E Jesus lhe revela que o Pai se deixa conhecer no Filho. Filipe permanece como imagem do discípulo que busca, pergunta, conduz e aprende. Filipe não aparece nos evangelhos como alguém que já compreendia tudo desde o início. Ele também precisou perguntar, escutar, amadurecer e deixar que Jesus educasse seu olhar. Sua grandeza não está em ter todas as respostas, mas em permanecer no caminho com o Mestre. O discípulo verdadeiro não é aquele que nunca duvida, mas aquele que continua caminhando até que a fé se torne mais profunda. Sua grandeza está em caminhar com Jesus até que seu olhar seja purificado. Nele, a Igreja reconhece o caminho de todo cristão: ser chamado por Cristo, conduzir outros a Cristo e descobrir, no rosto de Cristo, a revelação do Pai.
A vida de Filipe fala também a catequese de hoje. A fé não amadurece apenas pela informação. Ela cresce quando alguém escuta, caminha, pergunta e se deixa conduzir por Cristo. Como Filipe, somos chamados a ajudar outros a se aproximarem de Jesus, não com imposição, mas com testemunho, simplicidade e confiança. Cada geração precisa escutar novamente o convite de Cristo. A pergunta de Filipe continua viva. Queremos ver o Pai. Queremos compreender o mistério. Queremos conhecer o caminho. E a resposta de Jesus permanece no centro da fé cristã. Quem vê o Filho contempla o Pai. No próximo episódio da série, seguiremos os passos de outro apóstolo muitas vezes lembrado pela devoção do povo cristão, Judas Tadeu. Mas antes de avançar, fica o convite de Filipe. Vem e vê. Quem busca sinceramente o rosto de Deus é conduzido ao encontro com Cristo. Se este conteúdo ajudou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também deseja conhecer melhor a fé cristã.